Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que a gente vai começar mais uma atividade do webinário do PPGM UFAM. Essa semana foi de uma semana intensa de atividades, bem interessante, né? E culmina com essa live para o encerramento das atividades desse ano, o webinário do PPGM UFAM. Provavelmente, o pessoal da organização já passou para mim, é um spoiler que eu dou para vocês logo de início, é que as atividades vão ser retomadas em março, tá, do webinário. Então, fiquem aguardando aí as notícias, né, nos nossos canais. É sempre importante acompanhar o canal do Programa de Pós-Graduação e as nossas redes sociais para estarem inteirados das nossas atividades, tá? Mas a ideia, em princípio, é a gente retornar em março, tá bom? Provavelmente na primeira quinzena de março, ok? Bem, a live vai consistir no seguinte, é uma introdução ao PPGM, né? E os convidados para tratarem dessa live hoje são os professores José Nazareno, que eu já apresentei no, no momento anterior, né, no momento da palestra, foi professor nosso do Departamento de Matemática, atualmente é professor na UFSCar, né, continua sendo integrante do nosso programa de pós-graduação em matemática, apesar dele ter mudado de universidade, ele continua sendo membro do nosso programa, em nível tanto no mestrado quanto no doutorado, né. Já o professor Jeremias Leão é o nosso atual coordenador do programa de pós-graduação em matemática, e ele também foi convidado nesse sentido, né, de falar, então, um panorama, a nos ajudar a estabelecer um panorama do programa, como se pensa, que se dá a ideia do que é essa live, né, ao que ela se propõe, né. Eu sou a professora Flávia Morgana, para quem não me conhece, eu também sou do Departamento de Matemática da UFAM e trabalho no programa de pós-graduação desde 2008, quando eu voltei do meu doutorado, tá? Então, nós três estamos aqui, fomos convidados por toda a organização do webinário, e eu gostaria de novo agradecer a toda a organização do webinário por esse momento fantástico que está acontecendo, né, dentro das atividades do programa. O trabalho está sendo feito de um modo brilhante, com a colaboração de todos os professores do programa. Agradecer aos professores do programa, todos, em nome do professor Moacir, né, que me fez o convite para mediar essa live, né. Então, fica aí registrado. No chat, a professora Neila está nos ajudando, colocando as informações em torno do programa de pós-graduação, que sempre dá o apoio, né, nesse sentido da gente divulgar as nossas últimas atividades do próprio programa, tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui, só para a gente seguir uma linha de raciocínio, né, porque senão a gente pode se perder na linha do tempo, né. Então, eu preparei alguns slides que eu espero que eu consiga, vamos ver se eu consigo aqui apresentar. Então, eu vou compartilhar aqui. E eu gostaria que os outros dois membros, professores, né, pensem nesses slides como um roteiro, tá bom? Tá aparecendo para todo mundo? Sim, sim. Sim, sim. Então tá. Então, deixa eu colocar aqui em formato de apresentação. Deixa aqui um instantinho. Está aparecendo a minha bagunça. Deixa eu ampliar aqui. Bem, então, uma breve introdução ao programa de pós-graduação Matemática UFAM, né? Então, nessa live nós vamos tratar disso, isso é dentro da nossa atividade do webinário, e aí eu queria falar inicialmente que o nosso lugar realmente é muito privilegiado onde a gente vive, né? Está aparecendo a apresentação? Ela Sim. sumiu, tá, né? Então, é um lugar realmente muito privilegiado que a gente vive, né? Cadê? Alô? Perdi o som. Viu que Não, tá caiu? saindo, tá saindo. Ok. Oi?
Alô? Tá ok, câmbio, Sucupira, câmbio. Tá Aqui é saindo? Carunha. Tá ok, então tá bom. Câmbio sucupira é ótimo. Ok, desculpa, então. Então, eu gostaria de começar com a visão, né? A visão aérea da nossa universidade, e o Departamento de Matemática fica nesse lugar privilegiado, né? E é um privilégio a gente trabalhar dentro da Universidade Federal do Amazonas, que fica dentro dessa reserva florestal, dentro da cidade de Manaus, né? Então, para quem não conhece, né, nunca esteve na UFAM, vale a pena visitar já pelo lugar, tá? A evolução histórica do PPGM data desde 1970, né, onde aconteceram as primeiras contratações. No final da década de 70 foi criado o Programa de Iniciação Científica, porque não se faz pós-graduação sem iniciação científica, né? E depois disso, nós tivemos o primeiro curso oficial de pós-graduação em algum nível, né, que seria o curso de aperfeiçoamento em matemática. E esse curso, ele historicamente é importante a gente falar, porque foi a primeira ação do departamento com um apoio financeiro, né, e esse apoio foi da SUFRAMA, né, e depois ele continuou acontecendo esse curso de aperfeiçoamento com apoio da FINEP e do CNPq. Só para vocês terem uma ideia. E na evolução histórica, o próximo passo foi o PET, né? O PET Matemática começou, né? Teve sua data inicial em 1994. Então, foi assim que a gente encaminhou historicamente para fazer pós-graduação em matemática na Universidade Federal do Amazonas, tá? Bem, como começou, né? O curso de matemática, de mestrado em matemática, ele foi aprovado na UFAM em novembro de 1994, recomendado pela CAPES em 2002, com uma única área de concentração, geometria diferencial, e em 2005 já foram incluídas computação gráfica, otimização, estatística e álgebra. Tá? Hoje, quais são as áreas que nós temos? Nós temos álgebra, análise, estatística, geometria diferencial e matemática aplicada. Né? Em 2010, houve um grande salto, que a gente diz um grande salto qualitativo no que se faz pós-graduação em matemática no Amazonas, né? Foi o início do doutorado. Esse doutorado, ele é feito em associação ampla, né, com a UFPA e o FAM, e a primeira turma foi constituída por 3 professores, né, selecionados para fazer o doutorado. 2 professores do DM, o FAM, e um professor da EST, o EA, né. 2 disciplinas foram oferecidas. Foi o início de tudo nesse salto qualitativo, em 2010, né. Já em 2015, o corpo docente, se você olhar de como a evolução do PPGM, desde quando ele foi criado, em 94, reconhecido pela CAPES em 2002, e olhando em 2015, nós já passamos a ter um quadro de 23 professores permanentes, 3 professores colaboradores e 2 professores visitantes. O PPGM, nessa época, atendia 34 alunos de mestrado e já tinha nota 4 pela CAPES, né? Nessa época, as áreas de concentração eram essas, como a gente está dizendo para vocês, né, a álgebra, a análise, geometria diferencial, tem as linhas de pesquisa aí ao lado, que vocês vão poder encontrar depois nessa palestra, que vai ficar disponível, né, matemática aplicada e estatística, né, são as áreas de concentração com as suas respectivas linhas de pesquisa. Os docentes do PPGM e UFAM, eles têm uma regularidade enorme, né, então, por exemplo, eu estou desde 2008, Cícero antes de mim, né, o professor Renato até hoje continua, mas como professor voluntário, que ele já se aposentou, o Nazareno até um pouco antes de ir, era professor do PPGM, antes de ir para o UFSCar, ele já era professor do PPGM, acho que desde 2000 e, sei lá, antes da criação do próprio doutorado, né, já estava aí trabalhando conosco. E o que eu coloquei aqui foi só para destacar uma situação histórica, né? O que é esse quadro aqui? Não é que sejam só esses docentes do PPGM, talvez até para depois, para publicar, seria interessante fazer alguma anotação. Mas aqui eu estou destacando 2 professores saudosos que integraram o PPGM e já faleceram,
mas que foram muito importantes ao longo dessa trajetória, né, da construção do PPGM, e em nome desses dois eu quero saudar todos os outros professores do programa de pós-graduação, que é uma lista imensa, que a gente não tem como ficar listando aqui, né, mas todos extremamente importantes para o desenvolvimento do programa. Então, o professor Alfredo Wagner Martins Pinto e Ivan de Azevedo Tribuzzi integraram o nosso programa e já faleceram, né, o professor Alfredo Wagner na área de matemática aplicada e o professor Ivan na área de geometria diferencial. Dois professores visitantes nessa época eram fundamentais que faziam parte do programa, e professor visitante é uma coisa realmente, é uma característica de professor que é fundamental para qualquer programa se desenvolver, e a gente sempre teve tradição de ter professores visitantes, e nessa época os professores visitantes eram o professor Cleon da Silva Barroso e o professor Vitor José Ayala Bravo, né, dois professores, um em análise, da área de análise, e o outro de geometria diferencial. E o professor Dimitri e a professora Maria Rosilene aparecem aí, porque exatamente em 2015, eles eram as nossas novas contratações. O Dimitri já entrava direto como professor permanente do programa, e a professora Maria Rosilene vinha do pós-doc, né, PNPD, CAPES, né, conosco. Então, é importante a gente registrar, hoje a professora Maria Rosilene faz parte do corpo, mas nessa época ela estava vindo, começando no programa com essa característica, tá? Dissertações de mestrado. Bem, a primeira dissertação de mestrado do PPGM foi defendida em 1999, com o título Estabilidade de Superfícies Mínimas e os Autovalores do Laplaciano. A titulada fui eu, né? Então, eu até brinco com todo mundo, os meus alunos, dizendo que eu não é a melhor tese do programa, mas com certeza foi a primeira. Então, sempre tem destaque, né, para a primeira. A 27ª dissertação, defendida em 15 de setembro, né, de 2007, foi a dissertação intitulada Redução de Condimensão de Imersões Regulares, cujo titulado é o professor José Nazareno Gomes, né? Ou seja, o professor José Nazareno, assim como eu, somos egressos do programa de pós-graduação em matemática da UFAM, tá? Pulando um pouquinho no tempo, saindo da época de 2015 e já indo para 2017, a gente não deixa de falar sobre a 100ª dissertação defendida pelo programa de pós-graduação, que ocorreu em 4 de 9 de 2017, o Jeremias não estava aí nessa época, né, trabalhando, eu acho que diretamente no programa não estava, mas o Nazareno estava aqui conosco, e o título dessa dissertação é Diferenciabilidade dos autovalores de operadores uniformemente elípticos, né, de segunda ordem, domínios regulares e não regulares, e o titulado é o nosso aluno Vinícius, foi o nosso aluno Vinícius Pereira Bandeira, que é um dos nossos egressos do programa, e aí eu vou fazer uma pausa aqui, parar de falar, e a gente, não, antes de eu parar aqui, eu acho que é melhor parar aqui, nesse próximo. Hoje são 18, né? Ontem nós tivemos a defesa da dissertação de número 131, olha aí, defendida em 17 de 12 de 2020, com o título Inferência Estatística para o Processo Geométrico, baseado na distribuição de Birnbaum-Saunders reparametrizada. Eu acho que eu falei certo, né, Jeremias? O titulado foi o Naor Lima de Souza, né? E aí eu quero parar um pouquinho para a gente falar sobre isso, né? Falar sobre essas defesas e a gente vê essa lacuna no tempo, né? Vejam que de 1999 para 2007, nós tivemos 27 dissertações defendidas. De 2007 para 2017, nós fomos de 27 para a 100ª. De 2017 para 2020, nós estamos ontem foi a mais recente, né, defesa, e foi a defesa em estatística, né, a 100ª, eu diria que foi análise com mistura de geometria, né, e a do Nazareno e a minha em geometria nesses anos anteriores. Aí eu queria passar a palavra para os nossos
Vou parar a apresentação. Quero passar a palavra para os nossos convidados, para eles comentarem um pouquinho como eles veem essa evolução do programa. E aí eu gostaria de começar um pouquinho com o Jeremias, falando como foi aí essa coisa de chegar na tese de número 130, na dissertação de número 131, na área de estatística, marcando esse momento, né, do programa. Obrigado, Flávia, boa tarde a todos. Né? Antes de falar, o Nazareno levantou a mão, né? Então, eu acho que ele quer fazer algum tipo de comentário. É que eu não enxergo, desculpa, quando está lá daquele jeito, eu não enxergo quem levanta a mão. Então, vamos lá, vamos começar então com o Nazareno. Vamos lá, Nazareno. Que essa sua palestra aí, eu já observei algumas coisas, né? Uma foi essa, que já mostra uma consolidação no número de defesas, né? Já mostra que ele já tem um tempo que está se mantendo aquela média, e antes a média era bem baixinha, né? Na verdade não dá nem para fazer uma média, era complicado fazer uma média, mas agora já tem uma média, e essa média, ela está dentro da média nacional. Isso inclui o campo, essas coisas. Então, se você pega um programa e é só um barrinha de pesquisa do PPGM, você vê que não perde para ninguém. Aí, se você compara, por exemplo, com o USP, vai perder porque tem mais mínimo. Mas pega as nossas e compara com a do IME. A gente até ganha às vezes. Entende? Ganha até aqui não fiz carro, na média. E ganha de muito. E, na verdade, se você compara, porque você tem que comparar no universo certo. Tá? Você não vai comparar com todas as linhas que tem no MIUSP, qual faz? Não faz sentido. Agora, pega as que tem no MIUSP, o Thiago está aí, ele pode fazer essa comparação, se ele quiser. Você vai ver que não perde, certo? Ou seja, já mostra uma baita consolidação de titulados, certo? E isso não vem de 1, 2 anos atrás, isso daí já mostra, já está consolidado, só tem que estar mantendo. Né? E a outra coisa é que a qualidade dessas coisas aí, se você for ver, quase todo mundo já fez doutorado. Os que não fizeram estão fazendo. O Vinícius, ele está lá na UNB. Isso. O Thiago está lá na Alemanha agora. Eu já fiz o doutorado, sou oriundo, já fiz até 2 pós-doutorados. Né? E tem alunos, a Flávia já fez o doutorado e já fez o pós-doutorado. Isso. Né? O Roberto, acho que o Roberto Cristóvão, ele é oriundo do PPGM e já fez doutorado e já fez o pós-doutorado no Unicamp. Então você vê, e não é um outro nome, tem um monte. Né? A Iene Ponto Silva, não sei se vocês conhecem a Iene Ponto Silva. A Iene Ponto Silva, ela é a professora Inês Padilha, gente. Aí ela já fez o doutorado. Né? A Ju, né? Não sei se vocês conhecem a Ju, ela já fez o doutorado e fez sanduíche na Itália. Certo? A Kelly Carina já fez o doutorado e fez sanduíche na Itália. A Kelly Maranhos já fez doutorado e fez sanduíche na Itália. Tá entendendo? Todo mundo começa a falar, não para. Isso, mas aí guarda essas informações para dizer no ponto certo, porque vai aparecer aí nos slides esse ponto para você colocar, tá bom? Ótimo, excelente. Vamos lá, Jeremias, então, o que você gostaria de pegar? Então, como o Nazareno já comentou, né, no sentido da consolidação do programa, né, eu entrei no programa em 2017, né, logo que eu retornei do doutorado, né, eu defendi a dissertação em janeiro, acho que em março, eu já, antes de defender, logo quando eu defendi, eu enviei a solicitação para
para abertura de processo, né, para entrar como membro do programa, né, como membro permanente, dado os critérios que foram estabelecidos, estavam estabelecidos na época, né, e assim, tem a consolidação nesses termos tanto do sentido da quantidade de defesas que já teve, da qualidade das defesas que já tiveram, mas também em outros pontos, né, que eu destaquei aqui, né, que um deles, por exemplo, eu vou falar especificamente comparando, não vou apresentar slides, né, mas algumas comparações que eu fiz em termos da questão de alguns indicadores do quadriênio 2016, da última avaliação, né, 2013 e 2016, e essa agora, né, desse quadriênio 2017-2020, né, por exemplo, no período anterior, nós tínhamos que o índice PQ1, né, que era a produção qualificada em termos de artigos A1 até B1, foi de 2,02, né, e nesse, né, a partir do meu levantamento, está de 2,67, né, isso é um indicativo positivo, né. Um outro aspecto importante é relacionado à questão da produção qualificada nesse aspecto também, relativo a esse qualis, né? Por quê? Porque no próximo quadriênio, 2021-2024, eles vão utilizar o que eles chamam de matriz multidimensional. Até esse ano, 2020, né, eu posso até compartilhar com vocês esse slide específico que foi apresentado numa reunião que eu participei em fevereiro, né, pela professora Sônia Bal, que era diretora de avaliação, que agora a avaliação até... Deixa eu só encontrar o slide aqui, que aí eu apresento para vocês, né? Deixa eu... Eu vou parar a apresentação e você bota o slide, tá? Tá certo, tá certo. Porque esses indicadores que eram utilizados, né, que vão ser utilizados para essa avaliação agora, ainda são os mesmos do quadriênio anterior, né? Esse novo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar o slide, né? Vocês conseguem visualizar o slide, onde tem frente de atuação? Agora era bom ampliar. Eu não sei o que aconteceu, eu estou vendo estranho. Eu ampliei, mas acho que não... É porque foi uma apresentação que eu baixei da internet, que a professora mostrou, mas eu acho que posso fazer o seguinte, posso... Aí tá beleza aí. Não, aí pode tá diminuir aí. Aí tá bom. Assim, pronto, então, agora, para o próximo quadriênio, né, que vai iniciar no período que vem, então vai ser através dessa nova, que eles chamam de matriz de avaliação das pós-graduação, em que essa matriz é compreendida por... Deixa eu ver quais são os slides que eu marquei aqui, né? Vai ser compreendida de alguns pontos, né, que eu acho que está no slide 18, pronto, tá aqui. Vai ser essas cinco dimensões, né, em que agora, porque anteriormente, né, uma coisa que eu percebi no relatório da última avaliação é que era dado um foco maior na questão de produção qualificada, né, e não tanto na questão da formação de pessoal, né. E um dos pontos, né, que a professora Sônia Bal comentou é que agora vai ser na formação de pessoal, né. Então, por exemplo, um dos pontos, né, que foi um indicador, não é negativo, mas como o Nazareno comentou, em média, o nosso programa forma alunos até mais do que outros programas que já estão aí já são até mais antigos do que o PPGM. Em média, por exemplo, eu fiz aqui os dados através da plataforma Sucupira, né, no quadriênio na última avaliação, 2013-2016. Nós tivemos 31. Até hoje, né, do 2017-2020, nós tivemos 34. Então, aumentou um pouco, né? Talvez poderia ter sido melhor, mas é algo que precisa ser planejado, né, para o próximo quadriênio, né, 2021-2024.
Um ponto negativo, comparado com a questão da avaliação anterior, é porque, de acordo com a avaliação anterior, o tempo médio de formação, né, dos alunos do PPGM era... Deixa eu só verificar o número aqui direito para que eu não era 20... Deixa eu ver aqui... O tempo médio de avaliação era 20 e... Achei que eu tinha marcado, mas... Ah, tá aqui, peraí, marquei. 26,3, né? A questão de meses de titulação, né? 26,13. Para nesse quadriênio, né, 2017-2020, nós aumentamos o tempo mediano, né, e o tempo médio, né? Tá em torno de 27,92. Então, possivelmente, isso vai ser algo que nós tenhamos também que melhorar, né, no quadriênio 2021-2024, né, que é o tempo de titulação, né, o tempo até a titulação, quando ele faz a matrícula até ser titulado, né. Então, eu destaquei esse ponto, né, que eu acho que nós, da coordenação, temos que pensar nesse sentido, né. Um ponto também que foi melhorado em termos da questão da avaliação anterior, é que 43% dos docentes naquela última avaliação, eles não contribuíram tipo, com publicação, por exemplo. Já nesse, nós temos que, eu fiz até um gráfico, nós temos que um total de 57% dos professores contribuíram no quadriênio com alguma produção científica, né? Então, isso é um ponto positivo, comparando-se com os dados anteriores, né? Então, eu acho que nós melhoramos, né? E vamos continuar melhorando, mas que ainda tem alguns pontos a serem melhorados, assim. Então, deixa eu parar aqui a minha apresentação, e aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? A gente vai deixar para abrir para as perguntas, né, Jeremias, ao longo da live, tá bom? Entendi. Agora vamos tentar abordar mais alguns pontos, e eu preparei um pouquinho mais de slides, aí eu de novo vou apresentar para vocês, para na sequência a gente sempre comparar o quadriênio anterior com esse quadriênio, ou seja, a ideia é realmente essa, para a gente fazer ter essa visão geral, dar essa visão geral para a comunidade, né, de como é que o PPGM... Peraí, deixa eu ver se eu faço aqui, cadê? Por que não está aberto? Aqui, deixa eu ver se ele aparece, tá. Vou compartilhar agora, tá? Aí eu vou continuar de onde eu parei, e aí vocês vão agregando valor, tá, a essas coisas que eu estou colocando aqui, e eventualmente, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, tá? Vocês me falam. E eu coloquei do início. Deixa eu passar. Não, a gente já viu tudo isso, perdão, era para reproduzir de onde a gente estava. Deixa eu ver. Opa, passei. Então, a gente estava aqui, certo? Na tese de número 131, que foi da área de estatística, que foi defendida ontem. Bem, para fazer pós-graduação, em qualquer lugar, tá, do mundo, se precisa de projetos. Tá? Projetos são fundamentais para apoiar financeiramente as atividades de pesquisa e de formação de pessoas qualificadas, né? Que é isso, principalmente a isso que se propõe... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Câmbio Sucupira, aqui, Oscar Uno. Oi? Câmbio plataforma Sucupira, aqui, Oscar Uno, diretamente de São Carlos. Está me escutando? Tá, então tá bom, então eu vou continuar. Perdão. Eu não sei o que está havendo com meus slides. Vamos lá. Aí. Então, os projetos que nós já, digamos assim, emplacamos no programa, que foram de fundamental importância, eu listei esses, né?
Atualmente nós temos alguns, e aí entraria a colaboração tanto do Jeremias quanto do Nazareno, né, para complementar. Mas até 2015 nós tivemos o Pronex, né, FAPEAM, com continuação, né, ele tinha um prazo, e depois a gente continuou com ele mais um tempo, se eu não me engano foi mais 2 anos, depois da finalização do interstício dele. Nós conseguimos fazer o programa de visitante especial, né, com o professor Thor Bergson, que foi fundamental, inclusive para Kelly Karina ir fazer o pós-doc, quer dizer, um período sanduíche do doutorado na Alemanha, né, que o professor Nazareno já comentou. Nós temos ainda, e vamos ter, projetos de pesquisa com o professor Jost Eschenburg, porque ele é um colaborador do professor Renato Tribuzzi, né, e a última conversa que eu tive com o professor Renato, ele está submetendo um projeto de pesquisa junto com o professor Jost Eschenburg. Nós tivemos 2 projetos no edital CT Amazônia, 2 universais até 2015, além do pós-grade FAPEAM e o CAPES FAPEAM. Depois de 2015 para cá, nós continuamos tendo projetos, mas com alguma certa dificuldade. Por exemplo, eu esqueci o casadinho aí, né, de incluir aí. Nós tivemos um casadinho também, que era um projeto que foi muito importante para a gente desenvolver as nossas pesquisas. E aí, como é que a gente faz pesquisa em matemática? Em geral, a gente gasta muito com passagens e diárias, porque a gente quer mandar os nossos professores para fazer pesquisa fora, ou a gente quer trazer professores de fora. E, às vezes, apoiar, né, a participação, às vezes não, o ideal seria sempre apoiar a participação dos professores nos eventos científicos, né, e nas visitas técnicas. E aí, esses projetos foram fundamentais exatamente para fazer isso, né. E o que a gente sabe hoje é que, infelizmente, essa coisa não está muito mais fácil, né? Ou seja, a gente, por exemplo, não tem sido trivial para o departamento de matemática conseguir emplacar projetos desse porte para continuar, digamos, do mesmo ritmo, né, de financiamento das nossas atividades de pesquisa como a gente vinha até 2015. E aí eu gostaria que o Nazareno falasse um pouquinho sobre isso, Nazareno. Pode ser? Sim, claro. Então, lá naquela... ainda até 2015, ainda tem mais coisa. Obviamente, isso daí é os que você lembra. Mas tem os que a gente pediu para os alunos fazerem, tem um monte. Né? E, por exemplo, o da Juliana para a Itália, o do Maxi para o Chile. Aí está aquele Maranhão e aquele Karina foram nesse do Torbex, as duas foram nesse do Torbex, eu acho. Exato. Não, a Kelly foi num outro, né? E aquele Maranhão já foi nesse. Aí tem daqueles dos alunos de mestrado, que foi um monte. Foi um marco, né? Que a gente chamou, acho que 18 alunos. É tudo bolsista. E muitos deles... O Eteval também foi, né? Num desses. Foi. O Eteval. Só que o Eteval... o Eteval foi com essa bolsa do Thorbergs. Isso, foi. Duas. Foi ele e aquele Maranhão. E aquele Karina, ela não foi com esse do Thorbergs, né? Ela foi com um do PVE, que a gente ajudou ela a fazer. E a Juliana foi com o PVE, que a gente ajudou a fazer. Foi com o Marco Rio. E o Max também, né? E de mestrado, esse nível de doutorado. Então, em nível de mestrado, aí teve aquela época que teve aquele negócio lá de interiorização, não sei o quê, uma coisa dessa. Aí foi um monte. Inclusive, tem gente fazendo doutorado, né? Sim. Isso daí eram aplicações de bolsas num programa que era específico para alunos do interior. E nós tínhamos alunos do interior, exatamente. Umas 7, sei lá, foi um monte que a gente pegou. Muito bem lembrado. Professor foi escalado para trabalhar com um aluno para fazer, porque o aluno que tinha que submeter, mas o aluno não vai conseguir. Aí a gente escalou um professor, e cada um fez. Aí, eu me lembro que nessa época, quase todo professor tinha um projeto no seu nome lá na FAPEAM por causa disso. Exatamente.
né? Aí daí deu muito certo, porque 2, eu acho, desses aí foram fazer doutorado, né? Uhum. 2. Inclusive, 2 desses fizeram sanduíche no IME com o menino lá, acho que é o nome dele, que era o Alex, era o orientador. Aí daí, esse camarada lá do IME, eu esqueci bom, o Futorni, né? O Futorni, que é pesquisador do Mendes, CNPq. Os caras acabaram voltando, depois indo de novo, fazer doutorado. Então, tem muitos outros. Aí, com respeito agora às coisas mais atuais, o Fernando, isso. Aí, com respeito às coisas mais atuais, de fato, elas estão mais apertadas, né? Porque com essa crise toda aí, com essas coisas que foram acontecendo, aí é natural os caciques, vamos dizer assim, criarem regra para o negócio sobrar só para eles, né? Aí a gente acaba sendo prejudicado. Mas a gente ainda está na concorrência, a gente ainda tem aí. Agora a gente tem o da FAPEAM, que está, pelo menos até agora, está consolidado, né? Não era aquela bagunça, vinha, não sei o quê, mas agora consolidou o da FAPEAM, o pós-grade, todo ano agora, né? O Jeremias deve ter feito esse agora. Para você ter uma ideia, Roberto, Juliana, eu e Jeremias, foi seguido. Então, tá meio que consolidado. Na verdade, estava bem consolidado. O problema foi essa pandemia aí que deu uma... E a FAPEAM está ajudando pra caramba nesse sentido, que ela dá essa grana, que é maior que a da CAPES, né, a grana que a FAPEAM vem dando todo ano, e ainda dá bolsa pra caramba. A FAPEAM vem dando muita bolsa. A FAPEAM pode não ajudar a gente nos outros editais, ela pode não olhar para o nosso lado, mas desse lado você pode agradecer muito, porque a FAPEAM, por exemplo, deu 4 bolsas de doutorado lá já para a gente. Jamais é difícil uma fundação de amparo à pesquisa do Estado, assim, dar 4 bolsas de doutorado. Deu 4 para nós. Né? A no FPA não deu nenhuma. Não tem nenhuma. Se deu agora. Não estou sabendo. Tá certo? Então, a FAPEAM, ela vem ajudando para caramba, no sentido de bolsa de mestrado, doutorado, ela vem ajudando bastante, assim. Ela vem ajudando mais nisso, no mestrado, doutorado e no pós-grade. Mas outra coisa, ela não consegue olhar para o nosso lado, porque a gente fica meio fora do que ela quer lá no edital, aí a gente acaba sendo prejudicado. A gente pode até reclamar da FAPEAM nesse sentido, mas se você olhar e comparar com os outros cantos, a FAPEAM ajuda bastante, porque vê quantas bolsas de mestrado nós temos. Bolsa até de doutorado. E pós-grado todo ano. Entende? Então, a FAPEAM vem ajudando. A CAPES, a gente tem a nossa consolidação com a CAPES, lá por ser nota 4, mas agora está apertado o negócio por conta da crise, que eles estão querendo meio que voltar no passado, que é o quê? Reduz o número de programas para o dinheiro sobrar só para essa galera aí. Então, a gente, na última reunião que eu fui lá na CAPES, eu percebi isso daí, e o próprio coordenador de área lá, ele que falou isso aí, ó. Então, por isso que está apertado, mas ainda assim, a gente ainda está dentro do bolo lá, a gente ainda está conseguindo alguma coisa. Né? A gente tem, depois desse 2015, esses 2 universais aí, o do Roberto já está aí, o do Roberto aí, né? De 2015, não, tá não. Aí, depois teve o do Roberto, teve o da Inês, teve o meu ainda tem ainda. Mais algum, teve o da Ju, eu acho. Foi? Sim. Foi o da Ju. 4 universais. Sim. A verdade é que um projeto universal, se você for ver a lista de quem ganha universal, é desse tamanho, no Brasil todo. Muito pouco, é. 8 matemáticos. Era nosso. Então, a gente ainda está conseguindo competir aí, eu não sei até onde vai isso daí, mas o fato é que o programa ele tá com um monte de cara nova, e são caras novos que estão empolgados para trabalhar, mostrar serviço, e eles vão ter que entrar nesse bolo aí. Tem que entrar nessa competição para manter isso aí, porque sem isso aí, não existe programa. O pessoal acha que o programa é ir lá dar aula e fazer sua orientação. Se fosse daí, é galho fraco, meu amigo. Aí é fácil. Né? Aí eu também quero. Tá certo?
Eu até tô sentindo isso na pele agora, porque aqui eu tô mais nessa parte. Eu peguei, não tô mais nisso, eu tô só orientando e dando minhas aulas. É o que eu tô fazendo. Mas assim, é tipo é meio que um acordo que eu fiz com a galera de ficar aqui nessa situação. Mas é porque tem muitos outros caras colaborando dessa outra parte aí. Então, se não tivesse, eu ia ter que voltar a trabalhar nisso. Porque tem grupo que vai trabalhar numa parte, tem grupo que vai trabalhar no outro. Então, o programa, ele é isso aí também. Sem isso aí o problema é que Flávio, o pessoal não sabe disso aí, não vê isso aí acontecendo, aí ele vai dizer assim, essa Flávia não faz nada. Essa Flávia não faz nada. O professor Cícero nota, esse cara aí nem existe no programa, ele nunca fez nada. Esse cara aí, até aquela palavra chata, né? Começa com V. Mas daí quando você mostra, como eu mostrei um dia numa reunião com o coordenador de área, aí falou, quem é que não faz nada? Tá, então olha isso aqui, ó. Vou falar uma coisa para você. Se não fosse esse cara aqui, ó, nem existia esse programa. Aí falei e tal, porque eu sei desses invisíveis, porque eu andei trabalhando junto com essa galera, e eu sei que o pessoal mais novo que está chegando tem que ser ciente disso. Porque se não é esse pessoal, nem tem esse programa. Quer ver? Faça o seguinte, faça de conta que isso não existe e tenta levar esse programa sem nada disso. Sabe o que vai acontecer? Em 2 anos ele termina. Se acaba. Em 2 anos ele termina. Não? Ou então a gente não consegue manter o nível, a nota, né? 4, né? Automaticamente impacta na nota, né? Porque esse é o trabalho dos bastidores, né? Que a gente fala. Né? Então é todo um grupo que trabalha. Uns mais orientando, outro mais publicando, outro mais fazendo isso, aquilo. Tá certo? Então, essa coisa é importante o pessoal saber disso, mas não sabe, esse que é o problema. E a gente tem que fazer essa parte da divulgação, né? E você... E aí eu gostaria de saber do Jeremias, se ele gostaria de acrescentar alguma coisa aí nesses dados que o Nazareno já atualizou. Assim, né, eu acho que recentemente, né, o Nazareno já comentou, né, dos projetos relativos à pós-grade da FAPIAN, e também tem os projetos, o projeto da FAPIAN, que é chamado PPP, né, que é Programa Primeiro Projeto, e atualmente 2 professores, né, do programa têm esses projetos, né, que sou eu e o professor Josemi, né, no edital foi bastante concorrido, né, e nós conseguimos, né, aprovação, né. Teve um edital também que o Nazareno conseguiu aprovação, acho que em 2019, mas que não foi contratado, né, devido a algum tipo de problema aí, irregularidade na elaboração do edital, né, mas a informação que eu ia adicionar era só referente a esses projetos, né, programas primeiro projeto. O Max teve, né, o James teve também, o professor James, o Celso, mas eu não lembro as datas, eu sei que eles tiveram, mas eu não lembro as datas. E a gente levantar isso e ter isso registrado, acho que é muito importante exatamente nesse ponto de vista que o Nazareno colocou, né, que é o trabalho dos bastidores a gente trazendo à tona, né, porque isso realmente leva tempo, necessita que esteja bem escrito, né, os projetos, para a gente poder tentar realmente concorrer de fato, né, não é? Eu tenho aprendido uma coisa com todo esse tempo de experiência, é que a gente realmente tem que ver essa questão desse edital, né, que teve esse probleminha aí para a implementação, mas a gente olha para o edital e tenta concorrer, tentando levar o que é melhor do que a gente pode produzir e se encaixar no edital para ser uma proposta vencedora, né, e essa é uma coisa que demanda tempo, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, né, então, trazer isso à tona, né, dizer o que está por trás, eu acho que é fundamental para as pessoas tanto para os alunos, né, valorizarem a ideia do que é fazer pós-graduação no país, assim como também para os professores novos, como disse bem o Nazareno, né, eles saberem qual é o trabalho que se tem por trás na hora que a gente está fazendo essas atividades, né. E falar nisso em atividades, vamos dar aqui uma sequência. No próximo slide, uma das atividades essenciais de um programa é o seu processo de seleção.
Porque um programa sem alunos, ele não é um programa, né? A gente precisa dos alunos para a gente poder dar vazão tanto à pesquisa, né, quanto à formação qualificada de pessoas, porque, inclusive, isso não era visto como um ponto tão fundamental, né, mas agora vai passar a ser visto, isso é uma notícia boa, né? Mas como era o nosso processo de seleção? Nós fazemos avaliação de currículo Lattes e cartas de recomendação, isso foi feito ao longo do tempo, né? A gente passou, depois de um tempo, a fazer uma prova escrita nas áreas de análise real e álgebra linear, para os candidatos da área de matemática, e introdução à probabilidade para os candidatos inscritos na área de estatística. E a gente olhava para o desempenho também dos cursos de nivelamento para considerar, né, a possível entrada de um aluno no programa. A novidade é que não vai ser mais assim nesse ano, né? Jeremias, você pode falar um pouquinho, está aí o slide, né? Eu coloquei aí, e aí eu acho que é importante você fazer essa propaganda aí, né? Né, como a Flávia bem comentou, né, pelo menos eu vou falar desde quando eu entrei, né, que é 2017, a seleção dava-se através de prova, né, em que tinha cursos de verão das disciplinas, tanto de probabilidade, introdução à probabilidade, como análise e a outra disciplina, que esse curso era feito tanto na UFAM, né, quanto em algumas outras instituições, com professores que tinham saído do programa e queriam contribuir, né, e nos locais, tinham vários locais em que a prova era aplicada, né, por exemplo, Colômbia, no Ceará, aqui no Brasil, São Paulo, entre outras cidades, né, e só que tinham bastante inscritos, né, por exemplo, lembro-me que em 2000... Olha aí, Jeremias, só para te orientar nesse slide, olha só, em 2015, tá aí, exatamente o que você está dizendo. Pois é, só que em 2017 tiveram bem mais cidades, né, 2017, 2018 e 2019, aqui tem só as cidades no Brasil, né, mas tiveram várias cidades na Colômbia, né, porque o nosso programa contou com professores de lá também, que tem contatos, né, então as provas eram aplicadas em outros países, né, mas só que, por exemplo, lembro-me que em 2017, 2018 foram bastante inscritos, acho que em torno de 200 ou mais, mas que efetivamente passavam na prova, não cobria nem a quantidade de vagas que eram oferecidas, né? E daí surge a pergunta, será que, pensando no caso aqui da UFAM mesmo, Manaus, né? Qual seria a efetividade realmente desses cursos, né, que estavam sendo oferecidos, né, lotar um professor durante um semestre para ministrar esses cursos e ter um índice de aprovação um pouco baixo, né? E foi nesse sentido, e também devido à questão da pandemia, que nós da coordenação, a Flávia, que é a vice-coordenadora, o professor Roberto e o professor Celso, né, nós tentamos reformular essa forma de ingresso, né, a partir também da mudança de diretrizes na UFAM, né, por quê? Porque a UFAM exigia que tivesse uma nota, né, e aí outros programas que tinham prova, como o programa da matemática, eles fizeram uma modificação no seu sistema de seleção e nós captamos a ideia e tentamos adaptar ao nosso programa de pós-graduação. E assim, nós esperamos que para o ano que vem, eu já percebi que vai ter bastante inscritos, né? Está chegando bastante inscrições aí do pessoal, as inscrições, inclusive, do mestrado estão abertas até 31 de dezembro, né? Caso vocês conheçam alguém que queiram divulgar, tem informações na página da Propesp, como também na página do Facebook, do programa, no Instagram. Eu acho que o programa não tem Instagram, né, mas tem Facebook e tá lá as informações, né, e aí nós, nesse ano, a seleção vai ser diferente, né, vai ser via análise de currículo, carta de intenção e análise do histórico, né, e os critérios estão postados no edital, então nós esperamos que nesse ano nós consigamos bastante inscritos e que também esses sejam todos aprovados, dados os critérios, né, que nós colocamos lá na forma de avaliação. É isso, por enquanto.
tá desligado, Flávia, o áudio, o seu microfone. Tá bom, desculpa, tá certo. Só queria registrar que em 2015 nós tínhamos 30 vagas, nesse edital também temos 30 vagas, e até o presente momento, aí eu quero agradecer a ajuda dos nossos secretários, o Euclimar e o Ari, né, me forneceram alguns dados para essa exposição. Então, eles já me informaram, essa notícia quentíssima, que para 2021 nós já temos, até o momento, 26 inscritos, né, e a gente tem inscrição até o final do mês, né. Então, a gente espera aí que se mantenha essa procura pelo programa, que é alta, nos últimos anos ela é muito alta, essa demanda, quer dizer, nós temos uma demanda reprimida, e aí a gente espera que nesse edital a gente consiga preencher todas as vagas, né, que são de 30 vagas. Uma outra coisa extremamente importante, que a gente acha que é muito importante quando a gente olha para um programa de pós-graduação, é falar sobre os seus egressos. Os egressos é visto hoje como um dos principais termômetros, né, da qualidade de um programa de pós-graduação. E a gente não vai fazer diferente, né? Então, eu gostaria de destacar, eu fiz aqui uma lista, e, por favor, tanto o Nazareno quanto o Jeremias podem complementar aí se eu estiver esquecendo alguma coisa muito importante que mereça destaque, tá? E eventualmente, se eu deixar de falar em alguém ou em alguma instituição, não se citam, por favor, esquecidos. É porque realmente é o calor do momento, né? Então, vamos lá. Egressos do programa. Tem tanto nos professores do DM UFAM, quanto nos professores do DE de estatística, né, da UFAM. Olha, já esqueci aí, não coloquei. Pensei e não digitei, né? Então, tem ambos, tanto o departamento de estatística quanto o departamento de matemática, tem professores egressos do programa de pós-graduação. Professores da UEA, Uninorte, FUCAP, IFAM, Unip, CIESA e outras, que são outras instituições de ensino superior da capital, Manaus, né, ou do interior, depende de onde a UEA está, né, também tem egresso do programa, né, nós temos egresso do programa em vários municípios do estado do Amazonas, né, e nessas instituições. Professores de outras IFES, né, pelo Brasil todo, e eu listei aqui o NB, o Fiscal, o Unifesp, né, que eu me lembrei, mas pode ser que tenha de outras instituições. Vocês podem ir anotando aí no chat se eu tiver esquecido alguma. Alunos de cursos de pós-graduação no estado e fora dele, ou seja, a gente tem egresso do nosso programa fazendo doutorado, é isso que eu quis dizer com isso daí, né? Então, a gente tem tanto fazendo no nosso próprio programa de doutorado, quanto fora do estado ou em outro programa de pós-graduação, né? E o nosso programa também fomenta, né, também serve para levar material humano qualificado para o ensino básico, né, tanto na rede pública e privada da capital, quanto do interior. Então, essa característica é muito importante do nosso programa, é uma característica que a gente gostaria muito de estar. O Nazareno já começou a falar nisso, né, quando citou que eu e ele somos egressos do programa e atuamos no DM, né? Lá na estatística a gente pode citar vários, eu lembro de cara do Nelson, né? Alunos do programa de destaque que estão fora, o Tiago estava aí, né? O Tiago Parente estava na nossa reunião, o Gustavo Neto estava aqui na reunião, eu vi ele falar alguma coisa, ele é professor lá da engenharia, né? De um departamento lá da parte da FT, e foi nosso aluno, egresso do programa. Então, a gente pode sair listando um monte de engenharia mecânica. Obrigada, Gustavo. Olha, ele está aí na reunião, ele está lá no departamento de engenharia mecânica. Foi nosso aluno, um dos nossos alunos formados no PPGM. E é com muito orgulho que a gente fala isso, né? É um termômetro extremamente importante. O Tiago está aqui, ó, o Tiago Silveira, foi formado também pelo nosso programa, está fazendo doutorado na USP, e agora ele está lá na Alemanha, ele está falando da Alemanha aí para a gente, dizendo, eu estou aqui, né? E só mesmo esse modelo para poder proporcionar isso, né? Esse modelo de reunião.
E aí, vocês gostariam de destacar mais alguém que eventualmente eu tenha esquecido, que vocês acham que é importante falar nessa hora, porque os egressos são realmente importantes, né? Para todo o programa. Está faltando muita coisa aí. Eu sei. A Flávia está de sacanagem com a gente. Eu queria dar espaço para vocês falarem, rapaz. Eu ia mostrar os meus slides. Não tem, aí não era live. Bora lá. A região norte do que a UFPA não pega, a gente pega tudo. Todinho, exatamente. Roraima, praticamente a gente quase começou aquilo lá. O Acre, a gente começou a botar os doutores lá no Acre. Rondônia, tá aí o Márcio, né? O Márcio, que é egresso do Minter, mas o Minter é do PPGM, é a mesma coisa. Foi. Uhum. Então, tem o Márcio, agora professor de Rondônia, importantíssimo que ele está lá na cidade dele. Ele foi professor do Acre, da UFAC, aí ele mudou lá para o interior, não foi porque expulsaram ele, não. É porque ele foi para lá porque ele quis ir para a terra dele, né? Certo. A terrinha dele lá, ficar na tranquilidade lá do interior e tal, porque ele quis. E foi bom, porque ele vai plantar a semente lá, entendeu? Então, aí tem aquele Carina lá em Roraima, tá ajudando a desenvolver pra caramba. Até pró-reitora já foi lá. O Elzimar lá também, né? Quem? O Elzimar. O Elzimar. Aí tem aqui, ó, dos que estão aqui, ó, o André tá lá na USP fazendo o doutorado, né? Sim. O Thiago, você já falou, né? Tem a Soraya, tá vendo essa menina bonita aí, essa foto aí, ó? Essa menina aí é minha aluna, né? Ela tá lá no colégio militar, entendeu? Importante a pessoa lá no colégio militar. Perfeito. O Edson que tá aí, ele é nosso aluno do doutorado e está na doutorado, né? É da UEA. A UEA, em um dado momento, eu acho que 95% dos professores da UEA, da matemática, da EST e da Normal Superior, eram tudo aluno nosso. Agora eu acho que mudou um pouquinho, e os doutores que estão lá são os alunos nossos. O Almir, o Kelvin, que está em Itacoatiara, o Adrian que está lá, doutor, Agora, a UEA não tinha doutor, cara. A UEA contratava o que dava. Né? Até com graduação, a UEA contratava. Depois, começou a contratar mestre. Aí, quando a UEA começou a contratar mestre, aí só quem passava na UEA eram os alunos do PPGM. Eram todos. Eu diria que 100%, se vacilar. Se não era 100%, eram 99%. Agora mudou um pouquinho, sei lá, não sei como é que está. O fato é que os doutores lá, você vê a Kelly Marans, o Almir com doutorado na Unicamp, a Kelly Marans com doutorado aí com a gente, com sanduíche na Alemanha, tá lá, não é? Aí tem mais gente, né? Quando eu vou lá, assim, todo mundo tá lá, é fácil, né? É muito simples, O Instituto Federal é cheio de aluno nosso, né? Aqui, deixa eu me lembrar, na UNB é cheio de aluno nosso. Tem, inclusive, uma menina lá que foi aluno nosso da álgebra, aí ela terminou o doutorado na UNB, foi trabalhar lá no Humaitá, junto com o Cleiton. A Ilana. Isso. Aí, então, o Cleiton, né, fez doutorado na UFC, voltou lá para o Humaitá. Então, aí tem lá no Acre, tem como é que é o nome do gigolô mesmo? Eu sei que o nome do gigolô, como é o nome dele? O Marcos Aurélio, né? Eu conheço o gigolô. O Marco Aurélio está lá no Acre. Aí tem o Klebs foi mestrado e doutorado na UFAM. O Gigolô foi mestrado e doutorado na UFAM, né? O Marcos Aurélio. Isso. O Marcos Aurélio, ele fez doutorado no sanduíche, que foi lá na USP, com Marrocos. Que mais, assim? Rapaz, quando você vai ver, uma vez eu estava com o Gigolô, estava nós dois tomando uma cerveja. Aí o Gigolô, anote aí essas paradas aí que a gente está falando, porque isso é importante para os alunos. Rapaz, era tanta coisa que saía. Aí, quer saber, vamos parar de anotar esse negócio, vamos tomar essa cerveja aqui, que dá para anotar isso, porque é muita coisa. A gente parou de tomar nossa cerveja aqui, deixa rolar. Né? Então, a importância que esse programa tem para o Amazonas, só não vê quem não quer.
Né? A UEA, ela tem que dar graças a Deus que existe esse programa, porque senão ela ia ter só professor de graduação lá, com graduação. Então, já a pessoa graduando, ensinando, graduando. É sacanagem. Aqui, ó, o Gustavo lá na engenharia, importantíssimo. Exato. Uma das coisas importantes que eu achei foi o Gustavo ir para lá, para a engenharia. Eu torcia para o Gustavo ir para a engenharia, porque o Gustavo estava para ser profissional. Eu preferi o Gustavo lá da engenharia do que lá. Por quê? Importante você, né? Aí tem aquele menino lá, que está lá na administração, o nome dele mesmo, que foi aluno do Sandro. Cadê, cara? Não é aquele aluno do Sandro lá, o Gustavo conhece ele aí, que está lá na engenharia, que foi aluno do Sandro. Rafael. Aí eu falava, olha, deixa o Rafael ir para lá. Rafael, o Gustavo, porque era garantido, a gente sabia, porque o potencial desses caras a gente conhecia. Só eles que não sabem, né, Flávia? A gente sabe, e eles ficam, não vai dar, só que a gente já sabia que eles iam passar, né? A gente fica no batidor e já sabendo das coisas, só que a gente não fala para eles, porque... Então, eu fiz esse propósito. Você vê aí, ó, o Gustavo, rapaz, se eu não me engano, o Gustavo tá... Não, verdade, o Gustavo tá eu acho que ele está quase terminando o doutorado lá na USP. Sim, tá, o Gustavo tá, né? Ele terminou. Olha aí, tá vendo? Aí, tá ele vendo? Deu certo. Então, se você começa a ver a coisa... Rapaz, é muita gente, cara, a importância desse antes da pandemia, ó, a importância desse programa assim, é uma honra, sabe? E quando eu coordenei, aí eu fui lá na FAPEAM falar aquelas coisas lá, chega a presidente lá da FAPEAM, a minha ficou me olhando assim, meu Deus, eu não sabia disso tudo, não era... Não sabia. Eles não sabem. Não fosse esse programa, rapaz. Então, Nazareno, peraí, eu te provoquei de propósito, aí falou, eu quero encerrar com o nome, essa lista toda aí, que é a da Dayana, que era professora do Acre, né? E aí agora ela está na Unifesp, eu acho, foi nossa egressa do programa, e ela é na Unifesp, isso, exatamente. E por que eu quero encerrar com a Dayana? Porque da parte da matemática, a gente ainda vai ouvir o pobre de Jeremias, né, Jeremias? A gente tem que falar aí da parte da estatística também, tá? Mas a parte da matemática com a Dayana, porque a Dayana, ela, em 2019, recebeu a melhor tese de doutorado em matemática aplicada do país, né? E isso foi uma grande honra para todos nós, né? Para todos nós que convivemos com a Dayana, e a gente tem que registrar, né? Tem que entrar nessa linha. Então, ela recebeu esse prêmio, foi um prêmio muito, bastante considerado na área, e ela publicou numa das revistas mais importantes do trabalho dela, publicou numa das revistas mais importantes da área, que é Matemática ao Programa, tá? O trabalho que ela faz lá, junto com o Gabriel, né? Essa é uma professora do Japão, eu esqueci agora o nome dela, tá? Mas esse trabalho rendeu essa publicação, que é de muita importância da área, tá? Na área de matemática aplicada. Ellen Fukuda, muito obrigada, Tiago Silveira, por isso, da Universidade de Kyoto. Excelente. Logo, logo, a gente também vai ter notícias desse tipo do Tiago Silveira, o parente, né, que a gente costuma chamar, e a gente está na torcida. E na estatística, o Jeremias, me dá aí uns dados. Onde é que estão os nossos egressos formados em estatística? Diz aí para a gente. Que você queira destacar. Assim, né, da estatística, né, eu não sou tão... sou recente, né, do programa, né, só tenho 3 anos, mas o que eu posso destacar é que o PPGM tem um papel fundamental, né, no departamento de estatística, né, que atualmente nós contamos com 21 professores, dos quais, deixa eu ver aqui, 8 deles passaram pelo PPGM, né, para fazer o mestrado. Desses 8 que passaram pelo PPGM para fazer o mestrado, temos atualmente 3 alunos do doutorado, né, que são professores, né, do departamento de estatística. Além disso, né, tem o nosso secretário também passou pelo PPGM, né,
Eu tô destacando, assim, esses que eu tive mais proximidade, mas devem ter outros casos também, né? O professor Celso tivesse aqui, ele poderia falar com bem mais propriedade do que eu. Tem um ex-aluno meu, né, que defendeu em 2019, que estava no doutorado na estatística, na UFSCar, mas concorreu no concurso, no último concurso, com vaga de estatística para Coari e foi aprovado, né? Então, tem uma aluna, ex-aluna, que passou no concurso para ser estatística na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, né? Contudo, ela ainda não foi nomeada porque aconteceu algum problema, né, no encaminhamento desse concurso, mas que tem aprovação em concurso. Então, o que eu posso destacar em termos da contribuição do PPGM no departamento de estatística e na estatística do Amazonas é essa, né? Por quê? Porque certamente, se não tivesse o programa de pós-graduação em matemática, né, com as atualmente 3 áreas de concentração, nós talvez não tivéssemos tantos professores no departamento de estatística da UFAM com mestrado, né, e que eles agora estão, alguns deles, né, estão fazendo também o doutorado, né, junto aqui do PDM, né, da UFAM, né, outros estão fazendo fora, né, mas 3, nessa próxima seleção eu soube que pelo menos 2 vão se inscrever, né, então a contribuição do PPGM junto ao departamento de estatística é muito forte. Vamos aproveitar aí a colaboração do Gustavo, que lembrou os nomes, hein, de alguns. Nelson, Diego, Karina, Camila, Zenisos, Jocely. Isso. Todos... Então são 9, que eu esqueci a Jocely. Olha aí. Então são 9. A Jocely terminou o doutorado já? A Jocely terminou o doutorado? Cara, eu não sei se ela terminou. Até onde eu sabia, ela não tinha terminado, mas acho que deve estar perto, não sei. A FJ na COP, não é isso? É na estatística, eu acho, não é na COP, não. Na estatística mesmo. Ótimo, ótimo. Boas notícias. Então, deixa eu falar rapidamente da estatística. Tem aqueles 2 que foram alunos nossos, Flávia. Quais? Que foram aqueles 2 que vieram do Amapá. Isso, tem o Alex, né, que está trabalhando com a professora Vera, né? Não, na verdade, assim, oficialmente o orientador dele lá no PIPGIS da UFSCar é o Lousada, mas quem está orientando é a professora Vera, né, minha ex-orientadora, e ela sempre fala muito bem dele, né? Ele passou super bem nas disciplinas. Atualmente eu estou escrevendo 3 artigos com ele. Ele foi convidado para fazer o doutorado sanduíche na França, mas aí, devido a questões particulares, eu acho que por conta da namorada, não sei, que não teria como ir, né, porque eles iam depender só de bolsa, então ele decidiu ficar no Brasil, né, por quê? Porque a bolsa dele não é CAPES nem CNPq, é uma bolsa proveniente de um projeto que o professor Lousada, a professora Vera e outros professores tiveram aprovado junto à Petrobras. E a bolsa, eu acho que é um pouco melhor do que a bolsa CAPES CNPq, e daí, como viram que ele trabalha muito bem nessa parte de modelos de sistemas reparáveis, que é uma linha da estatística, então alguém de lá convidou ele, né, junto com os professores, né, Lousada e professora Vera, mas acabou que ele não foi, mas ele está muito bem, ele vai qualificar agora a tese, acho que em fevereiro, ou é fevereiro ou é janeiro, eu não lembro se é 20 de janeiro ou é 20 de fevereiro, eu tô na banca, mas eu não lembro a data, porque parece que ainda não foi fixada. E aí, até então, ele tem, acho que pelo menos 5 artigos já, né, dos quais eu tô em 3, né, e aí nós estamos fazendo outros, né, então o Alex é um que passou pelo programa e está dando os bons resultados lá na UFSCar, né, no PIPGIS, né, da estatística lá da UFSCar. Essa bolsa dele é tão boa que ele consegue ter aquele celular lá da Samsung de última geração. Só dá com essa bolsa.
comprou um celular da Samsung top de linha, né? Ele foi lá aqui perto de casa, o Iguatemi. Aí eu tava aqui outro dia e ele... não, que eu preciso... Eu falo sério, bicho, desde ontem. É 4 e pouco. Essa bolsa é boa, viu? Ai, é muito boa. E o Tiago relembrou aqui que é o Alex e Milena, tá? Alex e Milena. Isso, a Milena, mas eu acho que a bolsa da Milena é bolsa normal, ou é cápsula CNPq. Da bolsa da Milena eu acho que é CAPES, e a dele que é essa daí, que dá para comprar esse celular. Eu mesmo não consigo ter esse celular, porque esse CAPES é carinho, tá R$500. Olha. Você vê que é bom. Então, vamos continuar. E aí, a minha estratégia para continuar falando do programa é a gente olhar um pouquinho para o doutorado. Por quê? Porque a gente sabe que um programa de pós-graduação em matemática, em nível de mestrado, ele fica, digamos assim, ele tende a ser melhor à medida que ele acompanha um programa de doutorado. E esse programa de doutorado já tem dado muitos frutos, como parcialmente o próprio Nazareno já começou a colocar, e o Jeremias também, mas eu queria destacar alguns dados, porque eu acho que é importante. Essa ligação do nosso doutorado com o PPGM tem sido fundamental para toda a evolução do próprio programa, né? Então, em 2015, o nosso corpo docente do doutorado é altamente qualificado, com 7 professores vinculados ao FAM, um curso que atendia no momento 10 estudantes e já era nota 4. Aqui só eram 7 professores na época, eu listei os 7 aí, da época de 2015, tá bom? Que compunham o quadro. Vocês notem aí que já aparece o Nazareno no quadro do corpo docente do programa de doutorado, como egresso do programa PPGM, né? O professor Cícero e o professor Renato dispensam qualquer apresentação. Das teses de doutorado, a primeira tese defendida foi do professor Raul Rabelo Mesquita, né, e com o título Fórmulas Variacionais tipo Hadamard para alto-valores do N Laplaciano e aplicações, com orientação do professor José Nazareno. Tá? A primeira tese ocorreu em 11 de 7 de 2014, ou seja, o Nazareno já tem filhos a essa altura, né? Filhos acadêmicos em nível de doutorado, né? Na segunda tese... calma aí. Na segunda tese, defendida em 14 de 2 de 2015, com o título Imersões Isométricas em Grupos de Lie Métricos com aplicação de Gauss prescrita, né? A gente tem o segundo titulado, que foi o João Batista Ponciano, professor da UEA, né? Ou seja, é aquilo que o Nazareno disse, a gente está formando os doutores da UEA com o nosso programa de doutorado, né? Dando a nossa contribuição. A terceira tese defendida, e aí é por isso que ele é avô já, né? Vocês vão já saber disso, foi a tese defendida pela nossa querida professora Juliana Miranda, sob a orientação do professor Nazareno, né, com esse título, em 31 de março de 2015, né, e a quarta tese defendida do doutorado foi em 18 de maio de 2015, do professor Henrique Heffer Filho, que já se aposentou, né, mas foi nosso professor até essa época, um pouquinho mais, já se aposentou, mas faz parte da história do DM, né. E aí, por que o Nazareno é avô? Porque agora, em 11 de dezembro de 2020, foi defendida a 16ª tese do doutorado do nosso programa PDM, sob o título Estimativas para o primeiro alto-valor positivo de um operador diferenciável elíptico na forma divergente de alguns teoremas de comparação. A titulada foi a nossa querida aluna, né, ex-aluna agora, já é doutora, Andréa Martins da Mota, sob a orientação da professora Juliana. Ou seja, a Andréa é a famosa neta do Nazareno, é por isso que ele é avô, né? Então, antes de passar para as publicações, eu queria registrar que a Juliana é a primeira professora do Departamento de Matemática orientando em nível de doutorado uma aluna.
a Andréa Martins da Mota, eu quero registrar isso, porque eu acho que é extremamente importante. Então, estamos felizes quando a gente passa a olhar, né, toda a trajetória. E aí, Nazareno, o que você teria a contribuir nessa parte? Então, aí você vê, aí a Andréa foi aluna nossa, né? A Andréa foi aluna nossa de mestrado. Foi aluna da graduação, aluna de, eu não sei se ela foi de PIBIC, eu acho que foi de PIBIC com a Flávia, eu acho. E depois mestrado com a gente, deu um tempo, aí depois fez esse doutorado com a gente aí, sob a orientação da Juliana. Você vê aí o negócio acontecendo, que isso daí prova que o que a gente vem fazendo tem muita qualidade. Tá aí, a Juliana foi aluna nossa, do mestrado. A Juliana é uma turma acima da minha. Aí daí ela parou um tempo para trabalhar, trabalhou em Coari, trabalhou em Itacoatiara, e ainda assim conseguiu retornar e fazer um doutorado na Itália com Marco Rigoli, tá certo? Um sanduíche com Marco Rigoli, e depois voltando, defendendo e coordenando o programa de doutorado e orientando um aluno. Tá aí, ó. Então, o negócio é qualificado, meu amigo, não é brincadeira, não. Então, uma coisa séria. Essa tese da Andréa, essa tese não é trivial, não, viu? Essa tese aí é complicadíssima, assim, é um negócio dificílimo de trabalhar, e a Andréa, ela fez sozinha, né? Uma pessoa que veio lá da graduação e fez, porque tese você faz sozinho, né? O orientador só, como o nome já diz, ele só orienta. Ela que trabalhou lá naquelas coisas todas. Eu acompanhei bem a Andréa aqui, porque acompanhar orientando é muito mais fácil do que acompanhar fazendo conta. Aqui foi o caso da Andréa. Eu só ficava dando dica, olhando, e é muito legal você acompanhar quando você vê que tem erros. Aí é bacana que você se sente o cara e tal, aí fica sacanhando, né? Eu sacanhei muitas vezes nessa tese, mas tá aí, ó. Uma baita tese, um negócio assim, muito bem feito, muito complicado, complicadíssimo, na verdade. Certamente vai dar pelo menos 2 artigos bons aí, em revista muito boa, né? Então, isso aí só vem mostrando que as coisas estão funcionando bem, tá certo? Então, o pessoal tem que olhar isso aí, a CAPES tem que olhar, o CNPq tem que olhar, a FAPEN tem que olhar, mas precisa a Flávia ir lá e mostrar, olha, a Flávia é a pessoa certa, Jeremias, para fazer essas coisas. Toda vez que a Flávia apresenta esse negócio aí, esse estado, é agradável. Ela apresenta de uma maneira porreta, né? E também tem uma moral, né, de ter sido a primeira aluna, né? Primeira formada pelo programa, então isso daí gera em cima da Flávia uma certa responsabilidade que ela toma para si e acaba fazendo aí bem feitinho, aí você acaba... deu até vontade de fazer uma pipoca ali, né? Esse Nazareno. E aí, Jeremias, os nossos... como é que está a área de estatística no doutorado? Você poderia dar aí um panorama rapidinho para a gente? Como é que estão os trabalhos? Será que ele ainda está aí? Eu acho que talvez ele tenha caído, né? Eu acho que o Jeremias perdeu a conexão, né? O leão caiu. Tá bom, então vamos passar adiante, enquanto ele volta, aí talvez a gente pergunte, né? Então, gente, publicações do DM, do PPGM, sempre foram realmente de muito alto nível, tá? 2013 e 2014 eu coletei aqui e fiz essa conta e botei aqui só para vocês darem uma olhada, né, nos números. Então, aqui, por exemplo, em 2013, se você olha para esses números, você vê aí a produção, vê que em 2014 o PPGM melhorou, na hora que você olha para a publicação no Qualis A1, que é uma forma de avaliar os programas, olhando esse tipo de produção. E isso é uma estratégia que o PPGM sempre tem adotado. E não é diferente nos extratos desses últimos anos, tá? Mas eu acho que, às vezes, como a gente não olha muito para trás, né? E aí eu acho que eu quis colocar esse marco até 2015, para vocês verem que isso é um trabalho, que hoje o que a gente vem realizando é um trabalho que foi sendo feito ao longo do tempo, com consistência, né? Sendo consistente.
E isso se projeta nos números, esses números são extraordinários, são 20 artigos nas melhores qualis, eu só estou colocando os de A1 até B2, e os 13 artigos de A1 até B2 em 2013. Tem números a mais, se a gente consegue extrair nos nossos dados sem problema nenhum, mas eu só queria destacar, porque eu acho que isso é importante, que é uma meta do programa, tá? Outra coisa que o programa também fez questão e investiu ao longo do tempo foi em promover eventos. Por quê? Porque a gente viu que os eventos faziam com que a gente tivesse visibilidade, ou seja, que as pessoas soubessem que Manaus existe, que a UFAM existe, que o Departamento de Matemática existe e que faz coisa com qualidade, tá? Então, os eventos que a gente tem investido têm sido nas escolas de verão, desde 2012, com consistência, todos os anos. Nós fizemos de 2015 para trás, tá? Eu só estou destacando esses daqui, né? O terceiro colóquio regional de matemática, que a gente recebeu em Manaus, em 2014. As jornadas de álgebra, que vem acontecendo de 2013 para... A última foi agora em 2019, de modo consistente, de 2 em 2 anos. A 17ª Escola de Geometria Diferencial, que ocorreu em 2012, também em Manaus. A Semana de Matemática, que vem ocorrendo de modo consistente desde 2010. E em 2009, nós tivemos um importantíssimo evento internacional, né? Veja, a Escola de Geometria Diferencial é um evento considerado internacional, tá? Okay? O colóquio regional, ele é nacional. As jornadas de álgebra a gente faz no estilo regional, né? Mas termina que tem a participação de muita gente de fora, né? Com os pesquisadores, etc. As escolas de verão, a gente tem uma estratégia também de ter a participação de gente de fora. O Simpósio Internacional de Álgebra, que aconteceu em 2009, era internacional e a gente teve a ajuda do pessoal da USP para fazer. E a IMALCA é a escola latino-americana, né, de matemática, que aconteceu dentro da UFAM, né, em 2009, e que foi um dessa linha, né, de eventos que a gente passou a promover o departamento ao longo dos anos, né. E nessa época nós tínhamos perspectivas, né, e as perspectivas em 2015 qual era? Era essas gerais, né, de qualificar e desenvolver, né, qualificar professores para a região norte, desenvolver a matemática na região norte. Mas também a gente também previa, por exemplo, era uma meta, olha só, e eu guardei essa meta. Fecha lá aquela porta ali, porque o vento vai tudo para lá, quando fecha lá, o vento fica vindo para cá. Uma meta era a seguinte, que era formar 120 mestres até 2020. Vocês lembram qual era o número da tese, da dissertação do recente de ontem, que foi defendida sob a orientação do Jeremias? 131, né? Exatamente. A nossa meta em 2015 era 120 mestres até 2020. Eu guardei essa meta, porque eu acho que isso é importante na hora que a gente está organizando a vida da gente, a gente ter metas e guardar, registrar, né? E eu guardei, essa era uma das nossas metas. Uma das metas que nós tínhamos naquela época que a gente ainda não cumpriu é que viabilizar o pós-doc de 40% do quadro permanente até 2020. Isso a gente, eu acho que ainda não fez, ainda não conseguiu. Mas eu tenho que avaliar, eu não tive tempo de avaliar se essa meta foi ou não atingida, tá? Mas deve estar perto já, porque você já tem aí Rose, Ayrton, você já foi, o Roberto, então se você começar a olhar aí o Drago já talvez foi... seja superior, né, a 40%, né? Talvez já tenha atingido aí, tá perto. A Juliana já foi, a Rose está agora, né, quer dizer, é uma meta. Aumentar o número de alunos de mestrado, eu acho que a gente vai conseguir, né? O Júlio, o Germo, já tem pelo menos 7. Olha aí. Júlio, Germo, tá vendo? Tem muita gente aí. Ampliar o acervo bibliográfico, né, especializado, que a gente tem uma biblioteca que todo mundo sabe, né, que tem ali embaixo, no bloco do departamento. Aí nós tínhamos, naquela época, outros eventos de pensar a participação do PPGM nesses eventos, né. Então, era
um evento internacional na área de otimização, né, que é matemática aplicada, que ocorreu em 2016 e foi realizado em Manaus, né, nós recebemos aí mais de 60 pesquisadores da área dentro da UFAM, foi um sucesso esse evento com a colaboração do INPA, né, o INPA ajudou a fazer. Aí, em 2018, teve o Congresso Internacional de Matemática, que é o maior congresso da área de matemática, né, e a gente teve participação de professores do programa lá no evento, né, e eu quero registrar que foi a participação do Stefan com o Dimitri, né, e isso é fundamental, a gente precisa destacar. E em 2019, que eu me lembro, eu acho que foi o último evento que a gente estava fazendo nesse feitio antigo, né, que é o de presencial, que foi da jornada de álgebra que aconteceu no município de Tabatinga, fronteira com a Colômbia, né, cidade de Letícia. Foi um sucesso essa jornada de álgebra, eu tive a oportunidade de participar, e foi muito bem recebida, tanto pela comunidade local, como pelo pessoal de fora que estava lá. Tinha gente da USP, todo lugar do Brasil estava lá participando do evento. Esse evento, ele tem acontecido consistentemente de 2 em 2 anos, tá? Bem, e as escolas de verão, né? A gente continua fazendo, tá, gente? Eu queria fechar essa coisa de evento com o próprio webinário. O webinário foi uma revelação muito interessante. Nesse momento difícil que a gente está vivendo, né, a gente foi capaz de entrar nessa nova modalidade de realização de seminário, e no fundo se tornou uma atividade muito produtiva do programa, e aí eu quero agradecer, né, principalmente a toda a equipe que abraçou o projeto, fez acontecer, e aí eu quero dar uns números para vocês do webinário, né, que inclusive essa live faz parte do webinário. Então, aproximadamente, nós tivemos 30 webinários com palestrantes oriundos de várias instituições, INPA, Unesp, Cefet e RJ, do Rio de Janeiro, a UFBA, né, da Bahia, Instituto Federal do Ceará, Universidade Federal de Minas Gerais, Unicamp, Universidade Federal do Fluminense, Universidade Federal do Pará, UFAL, né, da Alagoas, Unifesp lá de São Paulo, né, e esse daqui eu não vou falar porque eu não sei falar direito, tá? Mas até a participação internacional nós tivemos no nosso webinário. Muitas palestras tiveram audiência superando os 50 participantes, o que é muito bom, extraordinário, né? O público foi muito variado, entre professores, pesquisadores e alunos de todas as regiões do Brasil e do exterior, tá? E foram realizadas, em média, eu acho que foi atingida essa meta, né, foram realizadas palestras de pesquisa de cada uma das áreas, tá? Álgebra, análise, estatística, geometria, topologia e matemática aplicada. Bem, aí eu convido a todos a olharem nesse link a nova vista da UFAM, né? Eu não consegui colocar aqui, eu não sei por que não vai, mas eu vou parar a apresentação dessa parte e vou mostrar a nova vista da UFAM para vocês. Eu imagino que seja... Peraí, só um instantinho, deixa eu ver. Poxa, eu separei aqui, só um minutinho. Bem, se eu não conseguir, está nesse link, seria interessante que vocês vissem. Deixa eu ver aqui. O Thiago botou lá. Conseguiu? Ah, legal. Vamos ver se eu consigo aqui. Abrir e compartilhar. Beleza. É do Instituto Durango Duarte, né? E tem uma vista da UFAM, eu acho que eu consigo fazer aqui, apresentar. Um minutinho. Flávio, você esqueceu de falar que nós temos um professor que é da Rede Globo. Um professor que é da Rede Globo. Ah, é? Quem é?
Quem é? Que eu não estou sabendo. Diz aí. O Alexander, pô. Ah, é? A gente tem o professor da Rede Globo, aí vocês estão por fora, contratado pela Rede Globo. A história da pandemia, né? Com autoridade, hein? Com autoridade, com o Pepe É verdade. nos anais da ABC. Isso. Como é que fala aquela outra revista top pra caramba? Na Science. Science, Science, exato. Science Medicine, eu acho. É verdade. Faltou tá vendo? mesmo. Era muito. O problema todo realmente é que às vezes a gente não tem tempo de amadurecer tudo que a gente quer, né, numa coisa desse nível. E realmente e é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, sabe, Nazareno, quando tu disseste que a gente peca muito quando a gente não mostra para todo mundo o que a gente está fazendo, né? E a gente não vai registrando, não vai fazendo isso, botando na ponta do lápis, né? Olha, essa vista aí é da vista pelo Instituto Durango, né? Que eu achei bem interessante. Vocês estão vendo? Olha, a UFAM está por aqui, né? Na parte onde fica o DM, e esse é o Mundo Campos. É uma vista linda, a gente está dentro de uma floresta, que é uma reserva florestal, e eu acho que isso coroa com a colaboração final do Nazareno, né? Tudo que a gente é capaz de fazer, o local, o ambiente onde a gente está, né? Então, tem sido muito gratificante para mim participar do PGM em todo esse tempo que eu estou lá, e tem sido uma satisfação. É muito trabalho, tem sido muito trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito satisfatório, né? E eu acho que uma das grandes coisas que favorece, principalmente o programa, é esse ambiente que nós temos, com pessoas tão produtivas, pessoas querendo trabalhar, e a gente tem conseguido adquirir novas pessoas através dos concursos públicos, através do programa de professor visitante, né? E essas pessoas têm vindo só para somar, tá? Na maioria absoluta é só para somar, e isso é extraordinário, né? Então, acho que a gente tem tido muita sorte também com as pessoas que têm vindo a agregar o trabalho no departamento, né? Alguns vão embora, como foi o caso do Nazareno, né? Mas continua ajudando, continua dando maior força para nós, e no programa tem sido fundamental, né? Tá? Uma pena que o Jeremias caiu a conexão, né? Mas vamos lá, vamos abrir a perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer homenagear alguém? Quer mandar um recado para o Nazareno ou para o Jeremias? Olha aí, o Germán está rindo, olha aí, kkkk. O André, olha aqui, já dá para começar a fazer árvores genealógicas dos professores do PPGM e também as redes de colaboração. Boa ideia, olha só como André Matos de Souza foi aluno nosso do PPGM, já aí, uma boa ideia. Já dá mesmo, André, tenho certeza disso. Boa ideia. Eu vou dar um spoiler aqui, posso? A gente vai fazer um trabalho de TCC, eu e o pessoal do PET lá. A menina Ana Júlia, do PET, está querendo fazer de algumas pessoas do DM. E nós vamos fazer. Adivinhou o pensamento, né? Mais alguma colaboração? Alguma pergunta para o nosso convidado? Ok, obrigada. Então, agradecendo a live. Eu perdi alguma coisa, né? O Thiago também tinha colocado o link. Sim, Moacir. Pois não, Moacir. Vamos lá. Faltou falar que a gente tem um professor membro da Academia Brasileira de Ciências também, né? 2, né? 2, exatamente. Olha aí, tá vendo? Provocando todo o pessoal. Nós temos 2 membros da Academia Brasileira de Ciências, né? Os 2 membros são o professor Renato Tribuzzi e o professor José Nazareno, né? São 2 membros. O professor Renato Tribuzzi já está há algum tempo, né? Inclusive teve... ele é um membro sênior, né? Não é isso, Nazareno? E tu já passaste para esse nível também, já? Ele é membro permanente. Permanente, né? E você é afiliado. Eu sou afiliado.
afiliado, isso, exatamente. Só tem essa diferença, mas os dois estão lá na Academia Brasileira. Deixa eu dizer uma coisa. Sim, pois não. É difícil. Bom, foi difícil, né? Eu não sei como é que está agora, está melhorando fazer matemática no Amazonas, porque o Amazonas ele é visto como o charme do Amazonas é a floresta, né? Uhum. Então, para você ter visibilidade no Amazonas, você tem que trabalhar na floresta, tá certo? E você vê histórias, tem filmes na net, né? Filmes sobre pesquisadores que trabalharam na floresta, né? Agora, você não vê uma história sobre um matemático que trabalhou no Amazonas, por quê? Porque não está no atrativo do Amazonas em si, por conta de que o atrativo é a floresta em si. Uhum. Então, é difícil você crescer aí, porque você está competindo com esses caras, né? Nos editais, a Flávia sabe bem, que a gente foi é até engraçado a gente ir lá nas reuniões da FAPEAN, os relatórios da FAPEAN, porque os caras têm R$1 milhão só para comprar um aparelho, 1.500.000 só para comprar um aparelho. Imagine quanto é o projeto desse cara. E o nosso é 30 mil. Está entendendo? Esse negocinho. Quando eles dão para a gente? Quando eles dão? Porque não dá para competir com esses camaradas, bicho. É impossível competir com esses caras. Por conta de que eles estão no lugar certo. Nós aqui estamos no lugar errado. Só que ainda assim, a gente se debruçou, trabalhou, tentou alguma competição. Para vocês terem uma ideia, a Academia Brasileira de Ciências, ela não é só da área de matemática, ela é de todas as áreas. Então, você competir com os caras da medicina e com os caras dessa área que explora a Amazônia, que trabalha na Amazônia, é complicadíssimo. Se você vê, a maior parte dos membros da Academia Brasileira de Ciências, eles são tudo dessa área. Uhum. Né? A matemática, para vocês terem uma ideia, só existem 2, mas não é só 2 no Amazonas. É em toda a região norte. Em toda a vida da Academia Brasileira de Ciência, em toda a região norte, só existem 2. Por quê? Porque é difícil competir com esses caras. Quando você vai lá comparar o seu currículo com um deles, é quase impossível você chegar lá. Entende? Então, eu fiz um levantamento sobre isso uma vez, aí eu fui ver, né, comparando como é que fazia, se você tinha condições de competir e tal. Aí, por exemplo, no meu caso, quando na primeira vez que eu fui indicado, era impossível, não dava. Só que daí, o que eu fiz? Aí eu peguei, não, peraí, eles estão explorando a Amazônia, eu vou explorar outra coisa. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui explorar a parte da formação acadêmica. Foi ali que eu explorei. Foi ali que ninguém... E te digo mais. Aí daí eu não perdi para eles. Daí eu ganhei, fiquei muito na frente. Essa é a nossa melhor parte. Uhum. Onde é que a gente colabora mais? Aí na Amazônia, que a gente pode colaborar mais? Na formação acadêmica. E daí eles ficaram longe. Né? Porque quando eu entrei lá, eu acho que eu já tinha, sei lá, 6 teses de doutorado. Tem cara que a vida toda não tem 2. Uhum. A área dele mesmo. Então, o foco é outro, né, Nazareno? O nosso foco principal deve ser na formação acadêmica. E foi de onde eu foquei. Aí daí foi por isso que eu consegui alguma coisa. Certo? Lá com eles, com uma competição com eles. Não dá. Se você quer competir com esses caras, você não tem que pensar só em artigo. Você jamais vai chegar perto dele. Você tem que pensar o quê? Trabalhar numa coordenação, formar aluno, ajudar um pouco na UEA, ajudar um pouco nas outras universidades, no Instituto Federal, que foi o que nós fizemos. Então, o que a gente faz de melhor na Amazônia é formação acadêmica. Se a gente não priorizar a formação acadêmica, formar gente para engenharia, formar gente para economia, formar gente lá para administração, se a gente não pensar nisso, cara, é difícil a gente competir com os outros caras. Não vai dar. Então, a estratégia é você se colocar no seu lugar. Qual é o meu papel aqui? É formar aluno. Mas formar aluno com qualidade para ele plantar a raiz lá
em Rondônia, lá no Acre. Agora você tem vários doutores lá no Acre. Agora você tem vários doutores lá em Roraima. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Aí tinha um lá no Acre, na verdade, e um lá em Rondônia. Né? Rondônia não. Um lá no Acre e um em Roraima. Rondônia não vou falar muito, porque eu ainda estou aprendendo sobre Rondônia. Né? Mas então, essa é a parte onde a gente pode fazer a diferença. Né? A gente pode formar bem um aluno, desde lá de fora, como foi o caso do Thiago. O Thiago veio desde lá de baixo, né? O Thiago que está na Alemanha agora. Ele veio desde lá de baixo, aí falou, agora está lá na Alemanha. Tem o André. Ele foi aluno de PIBIC, que aí eu me lembro que eu conheci o Thiago no curso de nivelamento, ele fazia junto com o Vinícius, e eles foram meus alunos no nivelamento. E aí, e falar em nivelamento, olha só, a André apareceu aqui e deu um depoimento, olha só. Tem várias coisas aqui no chat, ó, Nazareno. O Thiago disse, muito boa apresentação, deu para matar um pouco da saudade da UFAM. O Márcio Costa Araújo disse, parabéns pelo bate-papo, deu para ter um panorama bem amplo sobre o PPGM UFAM. Programa muito importante para a região norte. A Somayer disse parabéns, excelente live. Aí a Andréia disse o seguinte, a senhora foi a minha maior referência enquanto aluna da UFAM. Obrigada por tudo, professora Flávia. Saudades daquele nivelamento de análise em que eu fugia das provas, só queria assistir às aulas, mas não tinha jeito. A senhora me fazia fazer as provas mesmo como ouvinte. Abraço. Ai, meu Deus, eu fazia isso? Pior que fazia. O Felipe André está dizendo, o professor Nazareno tem um amigo aqui muito interessado em ser seu filho no PPGM, mas está com vergonha de falar, como faz? Aí está rindo, olha, kkk. O Tiago Silveira disse, isso, ele fez graduação, PIBIC, PET, mestrado e professor substituto, e agora está lá na Alemanha fazendo doutorado sanduíche. Que maravilha, né? E agora, vai responder aí o menino que quer ser seu filho no PPGM? Isso daí você sabe que vem no automático. Isso daí vem no automático. Deixa acontecer naturalmente. Então, as coisas vão acontecendo, o que tiver que ser, será. O que tiver que ser, será. A gente está aí para trabalhar, vai acontecendo, o negócio... Está vendo? A situação do Thiago foi assim, a gente... foi trabalhando nos bastidores para empurrar o Thiago lá para o rapaz, vamos empurrar esse cara para cá, que esse cara já está enchendo o saco. O cara está... a gente conseguiu empurrar o Thiago para lá, né? Olha aí, Thiago, não é isso não, Thiago, é brincadeira dele. O André já está... Né? O Incton está lá na Unicamp, o Incton está na Unicamp, o Sérgio Kardec também está na Unicamp. Legal. Que sim, é verdade. Também está na Unicamp, doutorado. Então é isso, O Jefferson, lembra? O Jefferson foi nosso aluno. O Jefferson está na Unicamp, o Jefferson. Isso, ele é professor da UEA e está na Unicamp. Isso então, aí. É isso, as coisas vão acontecendo, a gente está aí para isso. Se for o caso, vai ser, né? Uhum. O Thiago está dizendo, rindo aqui, dizendo, professor Nazareno que me apresentou meu orientador de doutorado, o professor Gabriel, tá vendo? Então, é por aí mesmo, né? Gente, olha, a conversa está muito boa, mas eu acho que a gente atingiu o objetivo dessa live, né? Eu acho que foi... E, de novo, quero registrar, se de repente a gente esqueceu de falar expressamente o nome de alguém, não se sintam esquecidos, pelo contrário, tá? É uma questão de que a gente realmente já fez muita coisa, já conseguiu conviver com pessoas ótimas, extraordinárias, tá? O Gustavo está dizendo parabéns pela live, parabéns ao PPGM pela organização, né, do evento, um abraço a todos os colegas da matemática, e está aproveitando para desejar um excelente Natal e um 2021 melhor que 2020, né? E com essas palavras do Gustavo, eu quero deixar o mesmo sentimento para todos, né, que nós possamos, em 2021, prosperar, né, mesmo na dificuldade, né?